Oi, meu povo lindo! Vamos continuar a história, né? Então, eu tava comentando com vocês que eu me formei no magistério e no magistério eu fui pro Santa Maria. Bom, no Marista Santa Maria, meu encantamento foi total. Eu descobri o que era ser realmente professor. Eu tive contato diretamente com metodologias inovadoras de ensino, na prática, inclusive com o construtivismo e a metodologia da pedagogia de Reggio Emilia e da Escola da Ponte. Me apaixonei. Tive certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. Ser uma estudiosa dos campos de formação da pedagogia regiana e da pedagogia da escola da Ponte, né? E com isso, a escola, além de me fornecer o estágio diretamente, eu tinha cursos de aprimoramento. Olha que legal, né? Eu ficava 2 vezes na semana tendo cursos de metodologia de arte e cursos de metodologias inovadoras para o ensino na educação infantil e fundamental. Bom, eu fiquei no Marista Santa Maria durante 2 anos e antes desses 2 anos, como eu falei, meu sonho era ser filha da PUC, né? Queria fazer pedagogia na PUC Paraná ou direito. Direito não teria como, porque era um curso muito caro. Mas pedagogia, com o salário que eu tava ganhando no Marista, eu conseguia pagar. Então eu trabalhava no período da manhã no Marista, das 7 da manhã até as 13. E o Marista, Santa Maria, é muito longe de onde eu moro, tá? Eu moro no Pinheirinho, então ele dava 2 horas e meia de ônibus pra chegar em casa. Então eu saía 1 hora do Santa Maria e eu chegava em casa 3 horas, 3h30, sem almoço, cansada, porque eu continuava naquela rotina, gente. Dormia 1 hora da manhã, acordar cedo, 5 horas, dava indicação pra minha avó que tinha Alzheimer, pra depois sair e ir pro Santa Maria. Nessa época, o meu pai, ele trocou de carro e ele comprou um carrinho melhor, a perder de vista, e ele conseguiu tirar a carteira de habilitação. Então, o que ele fazia? Antes dele trabalhar, ele me levava até o Santa Maria todos os dias, gente. Todos os dias. E eu ficava responsável pela abertura da educação infantil. Então, eu chegava lá às 7 horas da manhã, eu ficava com as chaves, eu abria a educação infantil, organizava todo o pátio, cada dia da semana eu tinha que fazer uma atividade diferente. E às 7h30, 8 horas da manhã, chegava uma outra colega minha, que é a Aline Terra, que até hoje é uma amiga minha do coração. E a gente organizava os espaços, junto com a outra estagiária, Adriana, para as crianças ficarem ali, né? Até dar o momento de entrada para a sala de aula, 8 horas. Tive uma professora maravilhosa, que eu fui estagiária dela, na verdade 2 professoras maravilhosas, que eu tenho paixão até hoje e que eu aprendi muito com elas. Eu fui estagiária da Liliane Bonaroski e fui da professora Giane. E eu tinha também contato direto com a professora Carla. Então, assim, as 3 me inspiravam muito. Eu aprendi muito. Eu fiquei com o Infantil 3, com o Infantil 4 e com o Infantil 5 no Marista. E eu fui responsável pelo projeto interdisciplinar, né, de multisséries que o Marista estava lançando. Então, eu ficava responsável para fazer as atividades de unificação das crianças. Então, a gente tinha um estudo nessa época de como a criança se desenvolvia e como era a relação dela com os seus pares. E aí, eu fiz toda uma metodologia, eu até recebi muitos elogios da professora Daniele Barrichello na época, porque eu fiz uma metodologia diferenciada. Então, o meu planejamento de aula foi diferenciado. Eu envolvi muito a arte no ensino. Eu sou de uma filosofia que eu falo assim, a criança, para aprender, ela precisa ser estimulada a sua criatividade. Nós precisamos do processo de criação. Se você não tiver a criação aguçada, você não consegue ter um bom desenvolvimento, até mesmo de uma interpretação, de uma comunicação e até no nível de exatas. Então, para que você possa se desenvolver, você precisa ser estimulado. E principalmente a criatividade. É preciso desestereotipar o olhar. Eu tive uma professora no magistério, a professora Terezinha Geel, que ela colocava para nós o tempo inteiro. Se você quer que o teu aluno ele se transforme, é preciso que você dê para ele as ferramentas de transformação. E as ferramentas de transformação é o quê? Criatividade,
Você não precisa ensinar para tua criança que o sol é amarelo e tem que ser amarelo. Muitas vezes ele está alaranjado. Quem disse que toda árvore tem folha verde, né? Quem disse? Tem tempos que as folhas estão marrons, que as folhas estão cinzas. Então, depende da tua visão. Você tem que desestereotipar o olhar. A educação é um desestereotipar. O professor tem que sair da caixinha quadradinha e movimentar o ensino. Ele precisa colocar na mente dos seus alunos que nós precisamos que o ensino-aprendizagem ele tenha a criatividade e o desenvolvimento de cada criança de acordo com a sua faixa etária e de acordo com a sua evolução biológica, o seu desenvolvimento, a sua maturação biológica. Então, eu aprendi tudo isso nesse estágio. Passei na PUC Paraná, eu fiquei em 7º lugar da lista de colocação em geral e ingressei no curso de pedagogia na PUC. Amo a PUC, sou apaixonada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Claro que estou um pouco decepcionada por causa do meu mestrado, que eu tive problemas com o meu mestrado por causa de alguns professores, de algumas relações, mas que estamos a resolver. E aí, eu fui fazer pedagogia na PUC. E eu tive professores fantásticos. A professora Eva, de psicologia, era maravilhosa. E a minha orientadora de TCC, a professora Romilda Teodora Enes, me inspirou demais. Por quê? A professora Romilda, ela era formada em pedagogia e direito. E ela tinha uma visão muito sólida da educação. E do desenvolvimento mesmo, né, da criança e do desenvolvimento institucional. Nessa época, eu falava assim, que eu só queria sala de aula, porque a minha paixão era sala de aula, porque eu nasci para ser professora, então a parte de gestão, de coordenação, eu não queria, eu era contra. E até vou contar uma coisa feia agora para vocês, alunos, olha, não é para contar para ninguém, mas eu burlei os estágios de gestão, porque eu não queria fazer. Então, os estágios de gestão, eu fiz amizade com uma professora de uma escola municipal e eu pedia para que ela assinasse meus estágios de gestão, porque eu não queria fazer, eu não queria ser gestora, eu não queria ser diretora, eu não queria ser coordenadora, então eu burlava o sistema. Muito feio, não façam isso. E aí, galera, a professora Romilda, ela começou a me mostrar outros horizontes. Ela me colocou para o ensino pesquisa. Então, nos 2 últimos anos de pedagogia, ela enfiou nessa cachola aqui que a pesquisa é o maior meio de desenvolvimento educacional. Que o professor, ele precisa estar se aprimorando e que ele precisa levar em conta o ensino pesquisa. E aí eu comecei a realizar pesquisas de campo com ela, tanto da vida intrauterina, da formação de professores, de políticas públicas. E no meu 2º ano de pedagogia, eu ainda continuava no Marista, né? Fiquei 2 anos, então o meu 1º ano de pedagogia eu estava no Marista Santa Maria, o 2º ano eu estava no Marista Santa Maria. Quando chegou o final do ano, indo pro 3º, entrou uma professora na sala, loirinha, bonitinha, e ela veio para substituir a professora Romilda, porque a professora Romilda ficou doente e ela veio nos dar aula de políticas públicas e ambientais. E eu amei a aula dela. E daí, durante uma apresentação de trabalho, ela me parou e falou assim pra mim: parece que eu te conheço, menina. Você não é estranha. E aí, trocando informações com ela, eu descobri que a mãe dela era a minha professora do magistério, professora maravilhosa de espanhol, professora emérita, porque eu aprendi espanhol com ela. Eu não fiz cursinho de espanhol não, gente. Eu aprendi com a professora emérita, que era uma excelente professora e é uma excelente professora, e que ela se doava para nos ensinar. Então, eu aprendi com ela no Sagrado Coração de Jesus. E aí, ela falou assim, porque minha mãe falava de você. Você saiu já do magistério, você já se formou e as pessoas continuam comentando de você. E aquilo pra mim foi um susto, porque você descobrir que as pessoas comentam sobre você, você quer saber o quê? E os professores comentavam que eu era muito diferente das outras meninas, que eu tinha uma visão diferente, que eu via a educação de uma forma diferente. E aí ela pegou e falou assim pra mim, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, eu tô no Marista Santa Maria e agora eu fui contratada.
né? Eu deixei de ser estagiária. Eu tinha acabado de ser contratado, gente, uma semana. E ela pegou e falou assim pra mim, eu tenho um convite pra te fazer. Eu tenho uma vaga de professora regente na Rede Sagrado, antiga Rede Ciesc, onde você se formou. E aí, galera, o que vocês acham que eu fiz? No outro dia, eu fui no Marista Santa Maria e pedi demissão. A professora Daniele Barrichello me odiou, acho que naquele momento. Porque eu tava assumindo, né, no Marista Santa Maria uma turma de primeiro ano, alfabetização e letramento, porque eu descobri que eu amo alfabetização e letramento. E é uma das áreas que eu mais atuei até hoje, que eu mais pesquiso. E aí, a professora Daniele Saeb me levou a assumir a minha primeira turma de regente no Madre Clélia da Rede Ciesc do Sagrado Coração de Jesus. Inacreditável. Por isso que eu falo, existe Deus? É claro que existe Deus. Porque os meus sonhos, os meus planos, eu realizei todos os meus sonhos, gente. Todos. E lembrando, a filha do frentista que não sabe ler nem escrever, a filha da dona de casa que é leiga, a aluna que foi bolsista a vida inteira, que saiu da escola pública, que foi estudar na escola particular por bolsa de estudos, que trabalhava o dia inteiro para pagar a faculdade. É Deus. Porque são anjos. Para quem já assistiu o filme Paraísos na Terra, e digo para vocês assistirem, se eu não me engano é esse o nome do filme, assistam, porque vale a pena. Porque Deus está presente por meio das pessoas. Deus está ali por meio das pessoas. E você colhe o que você planta. Essa é a verdade. Bom, eu fui contratada na Rede Sagrado. Eu fiquei durante 5 anos no Madre Clélia. Fui professora da educação infantil. E tive enormes aprendizagens. Eu tive pontos positivos, eu tive pontos negativos. Pontos positivos. Quando eu for mãe, eu quero colocar meus filhos na Rede Ciesc. Hoje, Rede Sagrado. O ensino de qualidade de primeira, os professores são maravilhosos, dedicados, e as irmãs apóstolas do Sagrado Coração nos ensinam a ser humanos. O nível de humanidade é muito grande. Ponto negativo, elas cobram, elas são tradicionais, elas te colocam na linha. Então, eu lembro até hoje, né, que eu tinha que ir de cabelo preso, que eu tinha que ter as unhas pintadas de claro, que eu tinha que ter postura, formato de falar, né? Aprendi muita coisa de etiqueta, né? Aprendi a... Gente, eu era um bicho do mato, então eu não comia direito, eu não sabia comer direito. E aí eu aprendi, porque eu vivia na sociedade ali, eu tinha que ir em eventos com os pais dos alunos. Então, assim, uma aprendizagem sem igual. E o ensino maior que eu tive com as irmãs apóstolas, na verdade foram 2. Humanidade, você tem que ser humano, primeira coisa. Segunda coisa, ética. Então você aprende a ser ético, você aprende a ter postura. O professor, ele é um exemplo para o seu aluno. E para você ser exemplo para alguém, você tem que ter o quê? Ética. Você tem que se dar exemplo. Então, antes de você fazer qualquer tipo de coisa, você tem que ser exemplo para o outro. E você tem que saber limites. Existem limites a serem seguidos, regras a serem seguidas. Então, hoje eu digo que a sociedade ela tá muito invertida, né? Os valores estão invertidos. Porque hoje ninguém respeita o limite do outro. É muito mimimi. É muito nhenhenhê. É muito senso comum. A gente precisa olhar para os profissionais que estudaram, pensar que essas pessoas ficaram nos bancos de faculdade durante 5, 10 anos, porque tem gente que emenda com mestrado e doutorado, que é o meu caso, que eu fui emendando uma coisa na outra, e aí você para e pensa, eu, que ainda nem cheguei lá, vou criticar aquele que já estudou tanto? Então a gente tem que parar, às vezes, pensar no que vai falar antes de passar vergonha. Puxo a orelha dos meus alunos, eu falo, gente, sempre antes de falar sobre alguma coisa, leiam, estudem, pesquisem, vão atrás de informações corretas, nada de fake news, porque você precisa saber da verdade, antes de qualquer coisa. Bom, galera, eu saí do Madre Clélia em 2011, porque eu fiz uma escolha na minha vida muito estranha, a princípio, aos olhos da comunidade educativa.
e acadêmica. Bom, eu me formei em pedagogia em 2009 e aí eu resolvi que eu queria novos conhecimentos. Então eu fui fazer pós-graduação de psicopedagogia institucional pela Universidade de São Paulo e eu fui fazer gestão escolar e administração escolar também pela Universidade da Cidade de São Paulo. E aí aconteceu algo inesperado na minha vida. Eu trabalhava no período da tarde, no Madre Clélia, e eu recebi um convite do Colégio Bagose para trabalhar no período da manhã como primeiro ano estagiária de pós e depois auxiliar de coordenação. E, gente, lembrando, eu jamais queria coordenação. Lembra que eu falei para vocês? Eu odiava gestão e coordenação. Eu burlei o sistema porque eu não queria saber de gestão e coordenação. Mas eu aceitei o desafio. Então eu ia no período da manhã, no Bagose, eu entrava às 7h30 e saía 12h30, correndo, comia lá mesmo. E ia eu não dirigia, tá, gente? Eu fui tirar minha carteira de motorista só em 2014 porque eu tinha muito medo. E eu ia andando. São 8 quadras de um colégio pro outro e eu ia a pé com uma outra colega minha que fazia estágio no mesmo lugar, porque eu consegui um estágio pra ela lá, e nós íamos juntas. E daí eu chegava no Madre, a aula começava 1h da tarde, eu já tava lá, já ia arrumar minha sala e assim por diante. E no Bagose eu tive coordenadoras maravilhosas e eu aprendi muito com elas. Eu tive a Luciana Veneri, eu tive a Rosana Peixoto, eu tive a Neuza Espíndola e eu tive a diretora da escola e o diretor da escola, que eram excelentes, porque por mais que o colégio seja católico, ele tinha leigos na direção. Então tinha o Walter, né, que ficava na direção, e eu aprendi muito com o Walter também. Então, lá dentro do Bagose, eu fiquei na coordenação do fundamental, eu fiquei na coordenação do médio, eu fiquei na coordenação do magistério, eu fui para a supervisão educacional, então eu aprendi de tudo um pouco. Eu fiquei 2 anos no Bagose, e aí, em 2010, eu fiz concurso público para a Prefeitura de Curitiba e para a Secretaria de Educação do Estado. Foi terrível. Uma negação. Juro para vocês que foi uma negação. E eu coloquei na cabeça que eu queria ir para a rede pública de ensino. E nessa época eu tinha amizade com um professor excelente, que até hoje é meu amigo, e eu admiro demais esse professor, que é o professor Daniel Gaiotto. E ele era da Rede Sagrado junto comigo, e ele estava no Bagose. E um dia a gente teve uma conversa que eu acho que foi a melhor conversa que eu tive na minha vida, que mudou a minha vida. Teve um almoço no Bagose, e o professor Daniel chegou para mim e falou assim: Priscila, não fique bravo com o que eu vou te falar, mas eu vou ter que te falar. Você não tem perfil para ser professorinha só de educação infantil, não desmerecendo, ele falou para mim. Porque os professores de educação infantil são um dos mais fundamentais para a primeira infância e para desenvolvimento. Mas você tem um perfil de liderança, de administração, você está no lugar errado. E eu vejo em você que você é firme. E aí a professora Luciana Veneri estava do meu lado, e ela pegou e falou assim pra mim: eu também vejo assim a Priscila, ela coordena muito bem os professores, ela coloca tudo no seu eixo. Pri, vamos fazer pós com a gente? Vamos fazer pós, eu consegui uma pós pra você do Bagose, de Direito Educacional, vamos fazer com a gente. Gente, eu não sabia que aquela conversa de um domingão, de um almoço, ia mudar a minha vida. Porque assim, eu fui fazer a pós no Bagose, de Direito Educacional, tive aula com a Ângela Mendonça, maravilhosa. Ângela, maravilhosa. E nessas aulas que eu tive, ela enfiou na minha cabeça que o direito andava junto com a pedagogia e que as duas coisas eram unidas e que a gente poderia trabalhar em conjunto com as duas ciências. Bom, e eu tava na gestão, e eu tava fazendo pós de gestão e eu me apaixonei. Foi amor. Eu disse: meu Deus, quanto tempo eu perdi, eu gosto de ser gestora, eu gosto de coordenar, e é isso que eu quero pra minha vida.
Mas, como eu estava fazendo direito educacional, eu me apaixonei de vez pelo direito. Lembram lá no início da minha história que eu falei que eu queria fazer direito, mas era muito caro? Bom, eu colei grau em 2009, em 2010, na PUC, eu estudei até 2009, me formei, minha colação de grau foi em 2010. Fiz pós, 2010, 2011. Em 2012, eu já tinha saído do Bagose, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu poderia unir as coisas, os conhecimentos, né? Então, em 2011, eu saí do Bagose. Em 2012, eu passei no concurso público da Prefeitura de Curitiba e em 2012 eu entrei para trabalhar na Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Eu entrei no processo simplificado, no PSS, para poder ganhar experiência como gestora. E eu digo assim, a melhor experiência como gestora da minha vida, os melhores professores, foram melhores que a faculdade, foi diretamente trabalhando como pedagoga no colégio Beatriz Fariansai, estadual, e no colégio Nirley Medeiros, porque eu tive 2 gestores sensacionais. Eu tive o professor Elson Ribeiro, que me ensinou que a direção, a coordenação, a escola tem que ser a cara do gestor. Então, você coloca regras, você vai esculpindo aquela instituição. E que uma escola estadual ou municipal, elas podem ter muito potencial como uma escola privada. Outro professor, um gestor maravilhoso e que eu aprendi muito com ele, foi o professor Júnior Torres, diretor do Colégio Estadual Monteiro Lobato. Eu fiquei com ele 4 meses, mas foi o suficiente para aprender muito. E pedagogas que trabalhavam comigo, que me ensinaram muito, né? Eu tive no colégio do SIC, agora eu não lembro o nome da escola, mas eu tive uma pedagoga que me inspirava, né? Me inspirava. A pedagoga Valéria era maravilhosa. Depois, no Nirley Medeiros, eu tive contato com pedagogas maravilhosas. A Lori era maravilhosa, a Vanessa maravilhosa, eram pedagogas maravilhosas. E no Nirley Medeiros, eu tive que assumir o papel de pedagoga, porque a escola, ela estava passando por uma interdição e ela não tinha pedagogo. E tinham 2 pedagogas que elas faziam um papel só de supervisão educacional. Então não tinha ninguém para ser pedagoga dos professores, orientar os professores do trabalho pedagógico. E eu assumi para mim essa responsabilidade. Então eu trabalhava como diretora auxiliar, praticamente, do diretor Manuel e da diretora Joseli Vazão. 2 gestores maravilhosos, que eu aprendi muito com eles, que me deram liberdade de trabalho. E eu trabalhava na coordenação de professores, manhã, tarde e noite. À noite, nós tínhamos uma pedagoga maravilhosa também, a Ana, e a Ana fazia a coordenação dos professores à noite, mas nós fazíamos a gestão juntas. Então, nós tínhamos um caderno de recados no qual nós trocávamos ideias de como fazer com que o trabalho fosse em conjunto. Fiz amizades maravilhosas, eu digo que eu fiquei 4 anos no Beatriz Fariansai, e eu digo que foram os 4 anos mais maravilhosos da minha vida. A gente pintou a escola, a gente reformou a escola, a gente deu treinamento para os professores, a gente deu formação para os professores, a gente deixou a escola com uma cara nova. Os alunos do 3º ano do ensino médio, que eram terríveis, foram participar de competições conosco. Nós ganhamos. Olha só que legal, gente. Existia dentro do canal da RPC TV do Paraná, um canal por assinatura, a OTV. E eles tinham uma competição chamada Corda Bamba. E a gente participou, eu, o professor Pedro, a professora Joseli, outros professores, professor Iriberto, Silvana, a professora Rosemary. Então, a gente trabalhou em conjunto com os alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, que todo mundo dizia que estavam perdidos, tanto da manhã quanto da noite. Nós juntamos esse pessoal para participar da competição Corda Bamba. A gente
participou de entrevistas na OTV, a gente participou de entrevistas na RPC TV, a gente publicou matérias jornalísticas na Gazeta do Povo, chamamos profissionais de diferentes áreas, lutadores de MMA para incentivar os alunos, vereadores da região. A gente fez, olha que loucura, gente, olha que lindo isso. A gente fez reforma na praça. A gente estudou textos da Hannah Arendt com eles sobre espaço público e privado. Então, olha quanta aprendizagem. Eu saí do estado, mas no estado eu tive experiências maravilhosas. Então, nessa formação de professores, eu fui convidada pelo diretor Manuel Pereira e pela professora Marilda Ortiz, que era superintendente do setor nosso, Bairro Novo, para dar uma palestra para todos os diretores de Curitiba, na Secretaria de Educação do Estado, sobre políticas públicas. Porque eu estava desenvolvendo um artigo junto ao MEC, né, sobre políticas públicas. E aí eu fui dar